Amém. Nós continuamos na série Conhecendo Jesus, onde nós estamos aprendendo meios de graça para que nós possamos cumprir a nossa missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e também onde nós somos encontrados pelo Senhor. Nós não somente encontramos Jesus, mas Jesus nos encontra quando nós o buscamos, e Ele se revela àqueles que o buscam. As Escrituras dizem que Ele é galardoador, Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então, se você o busca nessa noite, se você busca a face dEle, se você busca as suas palavras, você pode ter a promessa garantida a você de que Ele se revelará. Hoje, então, nós estamos na nossa última mensagem, onde nós iremos descobrir a fonte do poder para vivermos a nossa vida de uma forma que agrada a Deus. E a mensagem de hoje se chama Vestidos de Poder. É a última mensagem da série Conhecendo Jesus. E eu começo com a seguinte frase: a nossa vida não deve ser definida pelo que gostaríamos que tivesse acontecido, mas sim pelo que realmente aconteceu, a ressurreição de Jesus. A nossa vida não deve ser definida pelo que gostaríamos que tivesse acontecido, mas pelo que de fato aconteceu, a ressurreição de Jesus. Então, hoje nós iremos falar que o poder que nos veste, o poder que existe em nós, ele é um resultado direto da ressurreição do Filho de Deus. Nós iremos falar então sobre ressurreição. Peço que você abra a sua Bíblia então, em Lucas capítulo 24, essa é a leitura de hoje. E nós iremos ler do verso 36 até o verso 49. Do verso 36 até o verso 49. Lucas 24, 36 a 49. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que vocês estão perturbados? Perguntou Jesus. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Os discípulos continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele, Jesus, lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome para todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder. Em outras palavras, a promessa do revestimento de poder, ela só veio após a confirmação da ressurreição. Eu vou repetir: a promessa do revestimento de poder, Jesus só disse que os seus discípulos seriam revestidos de poder após ele afirmar a sua própria ressurreição. Lucas capítulo 24 é um dos 4 relatos da ressurreição no Novo Testamento, e especificamente esse capítulo é muito interessante, porque o capítulo 24 de Lucas fala do domingo. Jesus foi crucificado na sexta-feira pela tarde, e ele disse que ao terceiro dia, isto é, no domingo, após a sua morte, ele ressuscitaria. Então, o capítulo 24 de Lucas é um relato a respeito do dia inteiro de domingo. E esse trecho específico que nós acabamos de ler
fala a respeito da aparição de Jesus para os seus discípulos. E existem 3 coisas que nós podemos aprender a respeito da ressurreição e como ela nos reveste de poder. A primeira lição que nós aprendemos com a ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus não é um mero símbolo. A ressurreição de Jesus não é um mero símbolo. A ressurreição, ao contrário de um símbolo, é um fato histórico comprovado, e que pelo fato de ser um fato histórico comprovado, ele afeta a nossa vida. Quantos de vocês já assistiram um filme muito inspirador e emocionante, e depois que você assistiu esse filme, você pensou: nossa, quantas lições preciosas eu pude achar nesse filme? Acontece que esse filme nada mais é do que um símbolo. Sabe por quê? Porque esse filme geralmente não aconteceu, a não ser aqueles filmes que são baseados em histórias reais. Mas muitas vezes você assiste um filme, aquela história te inspira, mas aquela história não passa de um símbolo, porque aquela história nunca aconteceu na história. Aquela história nunca aconteceu na história. Mas não é assim com a ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus, ela não somente é uma história que contam para nós, mas ela é um fato histórico atestado, confirmado por inúmeras testemunhas, muitas das quais, no momento em que Paulo, por exemplo, vai escrever as suas cartas, estavam vivas até aquele momento, e que pelo fato de ser um fato histórico, é um fato que afeta a nossa vida. Versículo 38, leia comigo. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne, fantasmas não têm osso, e como veem, eu tenho carne, e como veem, eu tenho osso. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. E aí depois Jesus vai perguntar para eles: então, vocês não estão acreditando em mim? Vocês têm alguma coisa para comer aí? E filou um peixinho, né? Na frente de todo mundo. E aí eu pergunto para você: como seria a sua vida se você não tivesse nascido no Brasil? Como seria a sua vida se você tivesse nascido em um país de primeiro mundo? Você já parou para pensar nisso? Alguns de nós ficamos pensando nisso o tempo todo, né? Meu Deus, eu queria ser rico. Meu Deus, eu queria ter nascido em outra família. Como seria a sua vida se você tivesse nascido herdeiro? Como seria a sua vida se você tivesse nascido com dinheiro? Como seria a sua vida se você tivesse nascido pobre, lascado? Alguns de vocês nasceram, né? Como seria a sua vida se você tivesse nascido órfão, sem pai, sem mãe? Como seria a sua vida se as primeiras lembranças da sua primeira infância fossem em um orfanato? Por que essas perguntas? Por que nós fazemos essas perguntas? Porque a gente fica pensando como seria a nossa vida se nós tivéssemos nascido assim, se nós tivéssemos nascido assado, se nós tivéssemos nascido aqui, se nós tivéssemos nascido acolá. Sabe por quê? Porque os fatos históricos da nossa vida afetam a nossa vida. Sim ou não? Os fatos históricos da nossa vida afetam a nossa vida. E o fato de Jesus pedir algo para comer, e comer aquele algo na frente dos seus discípulos, era uma forma de Jesus dizer: eu não sou um símbolo, eu não sou um filme de uma história inspiradora, eu sou um fato histórico, real, comprovado, atestado, confirmado por inúmeras testemunhas, algumas das quais estão vivas até hoje. E por que disso? E por que é muito importante nós enfatizarmos isso? Mais uma vez, porque fatos históricos impactam a nossa vida. Fatos históricos impactam a nossa vida. Você, meu querido e minha querida que me ouve nessa noite, você é o resultado de fatos históricos que aconteceram antes de você. Com quem a sua mãe se casou, ou com quem ela deixou de se casar,
impacta quem você é hoje. A forma como seus pais criaram você impacta a forma como você é hoje. A escola onde você foi 15, 20 anos atrás impacta quem você é hoje. Fatos históricos importam. Fatos históricos impactam a nossa vida. E a mesma coisa acontece em relação à ressurreição. Se você acredita que essa vida é tudo que existe, se você acredita que não existe certo ou errado, e aí você pode dizer: pastor, eu não acredito na sua religião, ou então, a minha interpretação a respeito das escrituras é uma interpretação diferente. Pastor, eu acho isso, eu acho aquilo. Pastor, eu tenho o direito de viver a vida do jeito que eu quiser. E aí, você diz o seguinte: eu posso dizer isso, pastor, porque é isso que eu acho, e essa é a minha opinião. Agora, isso seria uma resposta válida se Jesus não tivesse ressuscitado. Se o fato histórico da ressurreição de Jesus não tivesse acontecido em algum momento no tempo e no espaço, você tem o direito, você teria o direito de ter a sua opinião, mas não é essa a questão. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, sabe qual é a minha resposta para os teus questionamentos, quando você diz que essa vida é tudo que existe? Muitas pessoas dizem isso, sim ou não? Essa vida é tudo que existe, vamos aproveitar enquanto há tempo. Ou então eles dizem assim: você não está vivo se você não estiver vivendo, né? Ou então eles dizem: olha, viva a sua vida como se não houvesse amanhã. Ou então, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Muitas pessoas não entendem, no entanto, o que está por trás dessa frase. É um lema de rebeldia e é um lema de pecado. É um lema de pecado. Se Jesus ressuscitou, pouco importa a sua opinião, porque Jesus de fato ressuscitou, e esse fato impacta a sua vida. Jesus de fato ressuscitou, então existe certo e errado. Jesus de fato ressuscitou, então essa vida não é tudo que existe, porque Jesus morreu, mas agora Ele está vivo para todo sempre. Mas não somente a ressurreição de Jesus não é somente um símbolo, mas a ressurreição de Jesus também é chave, uma chave hermenêutica, eu poderia dizer assim, uma chave interpretativa para nós entendermos o restante da Bíblia. Eu vou repetir: a ressurreição de Jesus, ela não somente é um símbolo, mas ela também é uma chave para nós entendermos o restante da Bíblia. Eu vou ler agora o versículo 42, leia comigo. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida ele disse: enquanto eu ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu disse para vocês uma exposição das escrituras, eu preguei para vocês uma exposição das escrituras. Afinal de contas, a lei de Moisés, os profetas e os salmos é o Antigo Testamento inteiro. Então Jesus está dizendo: olha, enquanto eu estive com vocês, eu expliquei para vocês as escrituras. E então Jesus lhes abriu a mente para que eles entendessem a escritura. E aí eu pergunto para você, olha para aquele versículo ali, pode passar. Volta, perdão. Então, o que acontece? O texto nos diz claramente que Jesus abriu a mente. Depois que ele ressuscitou, ele se junta com seus discípulos e ele vai abrir a mente dos seus discípulos para que eles entendam as escrituras. Aí você pode perguntar: mas espera lá, Jesus não andou 3 anos aproximadamente com seus discípulos? Ele não poderia ter aberto a mente dos seus discípulos antes dele morrer? Não parece uma coisa contraditória Jesus ter andado 3 anos com seus discípulos e somente após a sua ressurreição Jesus ter conseguido abrir a mente deles? Existe algo aqui que está passando despercebido, e esse algo sabe por que Jesus não abriu a mente deles antes? Porque algumas coisas os discípulos só conseguiriam entender após a ressurreição de Jesus. Algumas coisas só poderiam ser entendidas
plenamente após a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, se Jesus tentasse explicar, como ele tentou explicar, certas coisas para os seus discípulos antes dele morrer, os seus discípulos não entenderiam. É exatamente por isso que a ressurreição é uma forma interpretativa das Escrituras. E esse exemplo não é somente o exemplo dos discípulos, como é um exemplo de uma pessoa que muito impacta a nossa vida, chamada apóstolo Paulo. Eu vou explicar a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de se converter, se chamava Saulo. Todos conhecem a história. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era uma espécie de PhD em Velho Testamento, Antigo Testamento. Ele era um homem extremamente letrado, ele era da seita dos fariseus. Muitos dizem que Paulo foi uma das 10 mentes mais brilhantes que já pisou na face da terra. Provavelmente ele conhecia grande parte do Novo Testamento, seguramente ele conhecia toda a Torá de cor, todos os 5 livros de Moisés ele conhecia de cor. E então, quando Paulo encontra Jesus, ele entra numa crise profunda, porque Jesus dizia que ele era o Messias, e a palavra Messias significa ungido. Jesus era ungido. Só que ao mesmo tempo, Paulo, como era conhecedor das Escrituras, ficava extremamente intrigado, porque ao mesmo tempo que Jesus dizia que ele era ungido, ou seja, Jesus era o Messias, o ungido, aquele sobre o qual Deus repousava o seu favor, aquele que Deus amava, aquele que Deus colocava a sua graça. E ao mesmo tempo que Jesus dizia que ele era o Messias ungido, Jesus foi crucificado em um madeiro. Então isso intrigava a cabeça de Paulo. E aqui Paulo teve então a sua vida transformada, porque em Cristo, Paulo, que era um profundo conhecedor das Escrituras, começou a compreender as Escrituras profundamente. Ele sabia a Escritura de cor, mas muitas coisas ele não entendia, e ele passou a entender somente quando ele conheceu o Senhor. A crucificação de Jesus e as suas últimas palavras antes de morrer na cruz, Jesus diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Como é que o Messias poderia ser abandonado? A lei de Moisés, que Paulo conhecia como ninguém, dizia que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Se Jesus estava pendurado no madeiro, ele era maldito. E na cabeça de Paulo, alguém que é maldito não pode ser o Messias. No entanto, na estrada para Damasco, Paulo tem um encontro transformador. E aquela voz, aquela glória manifesta do próprio Filho de Deus pergunta para Paulo na estrada de Damasco: quem é Paulo, por que tu me persegues? E então ele responde essa indagação: quem és tu, Senhor? E a resposta diz: eu sou Jesus. E naquele momento Paulo então fica cego, e então ele se refugia novamente em Jerusalém, e então ele tem alguns dias para pensar e refletir, e então Paulo percebe que toda a lei de Moisés instantaneamente passa a ter sentido, porque Paulo percebe que toda a lei de Moisés aponta para Jesus. Paulo chegou à conclusão de que a morte de Jesus no madeiro, naquela cruz, não era uma condenação, mas a expiação dos nossos pecados. Paulo refletiu também a respeito do Antigo Testamento, sobre o qual ele era profundo conhecedor, que o sangue de touros e o sangue de bodes só poderiam fazer sentido se estivessem apontando para o sacrifício final de Jesus. Profetas como Jeremias e Ezequiel haviam profetizado uma nova aliança, também apontando para Jesus. E através da ressurreição de Jesus e da aparição desse Cristo ressurreto diante de Paulo, Paulo passou a ter uma compreensão completamente nova a respeito das Escrituras, porque a Escritura não é somente um não símbolo, mas um fato histórico, mas a ressurreição é uma chave interpretativa das Escrituras. Existem certas coisas que nós só iremos entender da palavra de Deus quando nós entendermos a ressurreição. E é por isso então que Jesus diz para os discípulos que eu abri a mente dos discípulos para que entendessem as Escrituras, porque somente depois que Jesus ressuscitou e depois que Jesus apareceu para os seus discípulos ressurreto, é que os discípulos iriam entender certas coisas. Quantos entendem, digam amém. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você acredita na ressurreição? Pergunte para ela agora: qual é o impacto da ressurreição na tua vida?
Mas a ressurreição, ela não é apenas um símbolo, ela é um fato histórico, nós já aprendemos isso. A ressurreição também é uma chave interpretativa das Escrituras, tanto que os discípulos só entenderam certas coisas depois que Jesus ressuscitou, e Paulo também. Paulo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não fazia muito sentido para ele, até que ele encontrou Jesus, e ele percebeu que tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. E por fim, a ressurreição também é a maior resposta de esperança possível. A ressurreição não é somente um símbolo, a ressurreição é uma ferramenta de interpretação das Escrituras, e a ressurreição é também a maior resposta de esperança possível. Versículo 45: então Jesus lhes abriu a mente para que eles entendessem as Escrituras. E ele disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus está expondo as profecias do Antigo Testamento que apontam para si. E que a mensagem de arrependimento, então ele diz assim: olha, Jesus haveria de sofrer, Jesus haveria de morrer, não somente sofrer, mas morrer. Mas Jesus não apenas sofreria e morreria, mas ele também ressuscitaria ao terceiro dia. Crente, esse é o fundamento da nossa esperança. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E essa mensagem de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, versículo 47, que é a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados, ela deve ser proclamada com a autoridade do nome de Jesus para todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e agora eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Queridos, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele imediatamente encontra os seus discípulos e os comissiona para trazer essa mensagem de ressurreição, de esperança. Afinal de contas, a morte não é o final. A morte não é o final. É por isso que existe uma grande diferença entre um velório de um crente em Jesus e o velório de um descrente. Quantos de vocês já foram no velório de um descrente e já presenciaram o grande desespero daquelas pessoas? Aquelas pessoas ficam extremamente desesperadas, porque para elas não existe boas novas, não existe ressurreição, a morte é o fim, a vida, essa vida que nós vivemos é tudo o que há. Como é que uma pessoa dessa pode ter esperança, alegria? Como é que uma pessoa dessa pode ter alguma motivação na vida? Mas para nós não, nós somos comissionados pelo próprio Cristo ressurreto para que discipulemos a cidade e batizemos a cidade. Jesus então comissiona os seus discípulos para mandar ao mundo, através dos seus discípulos, uma mensagem de esperança. Aí eu pergunto para você nessa noite: esperança diz respeito ao passado? Você tem esperança em relação a algo que já passou? Esperança em relação ao futuro, sim ou não? Esperança em relação ao futuro. Agora, o que a ressurreição de Jesus nos mostra em relação ao futuro? Qual é o seu futuro a partir da perspectiva da ressurreição? A ressurreição de Jesus nos mostra duas coisas a respeito do futuro. Primeiro, que o futuro é certo. O futuro é certo. Depois que Jesus ressuscita, ele comissiona os seus discípulos, e então, quando ele sobe aos céus, o que ele diz? Eis que eu estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo clara e categoricamente que haverá a consumação de todas as coisas quando Ele, o próprio Senhor Jesus, colocará termo a todas as coisas que estão desajustadas na nossa vida. Ou seja, o futuro é certo, porque Jesus ressuscitou. Mais uma vez, a ressurreição não é somente um símbolo. A ressurreição não é somente aquilo que eu queria que acontecesse. Crente, a ressurreição aconteceu. A ressurreição é real. A ressurreição é um fato histórico, atestado e comprovado por inúmeras testemunhas, e que impacta a nossa vida hoje. O futuro é certo. Se Jesus ressuscitou,
1 Coríntios capítulo 15, ele é a primícia da ressurreição, e porque ele ressuscitou, do mesmo jeito que ele ressuscitou, com o mesmo corpo que ele ressuscitou, eu e você também ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, então, o futuro é certo, mas o futuro não somente é certo, o futuro também é pessoal. Pessoal. Vocês lembram do filme O Rei Leão? Quem assistiu o filme Rei Leão? In the circle of life, né? Eles cantam o círculo da vida. E aí, quando os animais ali, o Rafiki, que é o mago, o macumbeiro, né? Sempre tem que ter um macumbeiro no filme da Disney. Aí o Rafiki, ele vai dizer assim: olha, o ciclo da vida acontece da seguinte maneira: os animais morrem e eles são absorvidos pela terra, e então eles entram no ciclo da vida. Sim ou não? Quem conhece a história de Rei Leão sabe, né? Você passa a integrar o ciclo da vida e você então vira parte do universo. Agora eu pergunto para você: é isso que você quer? Você quer só virar parte do universo? Você quer simplesmente virar compostagem? Você quer virar simplesmente comida das minhoquinhas? Queridos, o maior anseio do ser humano é amar e ser amado. O maior anseio do ser humano não é fazer parte do ciclo da vida. O maior anseio do ser humano é amar e ser amado. E somente pessoas amam. O ciclo da vida não pode nos amar. Em outras palavras, sem a ressurreição, a morte tira de você tudo que é importante na tua vida, porque você simplesmente vai fazer parte do ciclo da vida. O ciclo da vida não ama. O ciclo da vida não é pessoal. O ciclo da vida não é nada para nós. Sem a ressurreição é isso que acontece. Agora, veja o que Jesus diz no versículo 39. Vejam as minhas mãos e meus pés. Sou eu o quê? Sou eu mesmo. Quando Jesus diz sou eu mesmo, Jesus está dizendo que o nosso futuro é pessoal e certo. Ou seja, nós teremos um corpo físico. Nós não ficaremos simplesmente no ciclo da vida, né? Como diz o Rafiki. Nós participaremos de uma comunhão pessoal, corpórea, tangível com o Cristo ressurreto. E não somente com o Cristo ressurreto, com os seus amados que partiram antes de você na fé em Jesus. Isso quer dizer que um dia eu vou abraçar o meu Pai em um corpo físico ressuscitado. Amém? Quando vocês morrerem e os filhos de vocês ficarem, se os filhos de vocês estiverem na fé em Cristo e vocês estiverem na fé em Cristo, a ressurreição significa a certeza de uma reunião futura, gloriosa e corpórea, porque o futuro é pessoal. Agora, por que a gente não consegue entender isso na prática? É porque a gente fica imaginando como é que a minha vida seria se. Quantos de vocês já imaginaram dessa forma? Quantos de vocês já lidaram com a vida dessa forma? Quantos de vocês já ficaram amargos porque a sua vida, na sua concepção, não é da forma como deveria ser? E aí você diz: cara, como seria a minha vida se eu tivesse mais dinheiro? A minha vida melhoraria se eu tivesse mais dinheiro. E isso é simplesmente mentira. A sua vida não necessariamente vai melhorar se você tiver mais dinheiro. Você sabe disso? Sim ou não? Você sabe disso? Se você tiver mais bens, isso não existe nenhuma prova que ateste de forma clara que a sua vida vai melhorar se você tiver mais bens materiais. O nosso problema é que nós ficamos imaginando como seria a minha vida se isso não tivesse acontecido. Como seria a minha vida se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse herdeiro? Acontece que ficar imaginando não muda nada nas nossas vidas. Ficar imaginando não muda absolutamente nada nas nossas vidas. Absolutamente nada. A nossa vida, queridos, não deve ser definida pelo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Quantos entendem isso? Digam amém. A sua vida não é o que não aconteceu, gente. Não fique remoendo uma hipótese que não aconteceu. A sua vida não é o resultado daquilo que se tivesse acontecido. Mas a sua vida, ela é definida. Se você é cristão, e aqui eu estou falando para cristãos, se você é cristão,
A sua vida é definida não pelo que você queria que tivesse acontecido, mas pelo que aconteceu. E o que aconteceu, crente? Jesus ressuscitou. Então a sua vida ela é definida por isso. A sua vida é definida por uma esperança de um futuro certo e pessoal. Em outras palavras, sabe o que isso quer dizer na prática? Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, não importa se você já caiu ou foi derrotado em algumas batalhas, a vitória final está garantida. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, não importa se pessoas te abandonaram e te traíram, o seu futuro é com Jesus, e Ele jamais vai te trair, Ele jamais vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, não importa se você já enfrentou dias difíceis, tenha certeza que pelo fato de Jesus ter ressuscitado, não importa o que você esteja sofrendo, esse dia mal vai passar. E pelo fato de Jesus ter ressuscitado, não importa se você já chorou, não importa se você está chorando, e não importa se você vai chorar no futuro, saiba que as suas lágrimas serão enxugadas, porque Jesus ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja de Jesus, o teu Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje para todos sempre. E aqui eu não vou terminar a bênção, que é só no final, né? Para refletir e praticar. A ressurreição é a fundação da fé cristã. A ressurreição é a fundação da fé cristã. Tudo que nós fazemos em relação à missão, tudo que nós fazemos em relação à ação social, tudo que nós fazemos em relação à caridade, tudo que nós fazemos em relação a discipulado, tudo que nós fazemos em relação a esforço evangelístico, é definido por essa simples realidade de que Jesus ressuscitou. Se Jesus, eu e você não iríamos perder a nossa vida por uma coisa que a gente não acredita. Você perderia a sua vida por uma fábula? Você gastaria a sua vida em um conto de fadas? Esse aqui é o problema de muitas pessoas, inclusive. Elas perdem a sua vida em busca de um conto de fadas. Eu não perco a minha vida por um conto de fadas. Eu nunca entregaria a minha vida se Jesus não tivesse ressuscitado. Esse é o fundamento da nossa fé. A ressurreição nos garante que a nossa fé está fundamentada não em hipóteses ou possibilidades, ou símbolos, ou histórias inspiradoras. A vida do crente não é o Rei Leão. A vida do crente não é Rei Leão. A minha vida e a tua vida está fundamentada em um evento histórico, real, verificado por muitas pessoas, atestado por muitas testemunhas e que tem implicações eternas na minha e na tua vida. 2. Quando você enfrentar uma decisão difícil, ou se encontrar especulando sobre, e se eu tivesse mais dinheiro? E se isso não tivesse acontecido? Meu Deus, o que vai acontecer no futuro? Quando você estiver nessa situação, lembre-se de que sua vida é guiada não pelo e se, mas a sua vida é guiada pelo que de fato aconteceu. Jesus ressuscitou. Pergunte então nessa noite, como a realidade da ressurreição de Jesus influencia as decisões que eu vou tomar? E aqui eu encerro. Como é que a ressurreição de Jesus vai influenciar a forma como você trata a sua esposa no seu casamento? Homens casados, o seu modelo de amar a sua esposa e a sua família é um homem Deus que ressuscitou e que ama a sua igreja como um modelo de como nós devemos amar a nossa família. Como é que você vai criar os seus filhos de acordo com a verdade da ressurreição? Como é que você vai lidar com seus bens, com as suas posses, com o seu dinheiro, de acordo com a realidade da ressurreição? Como é que você vai lidar com as frustrações da vida? Você vai ser uma vítima da tua história, ou você vai ser um sobrevivente sabendo que Jesus ressuscitou? Muitos crentes vivem no modo vítima. Pastor, o senhor não sabe como a minha vida foi difícil. Não importa como a sua vida foi difícil, Jesus ressuscitou. Não importa. Pensa logicamente. Importa alguma coisa se Jesus ressuscitou? Se um governo tirânico viesse aqui na igreja e dissesse, vocês não podem mais reunir, aí eu ia dizer para ele, bem educadamente, você não tem o direito de fechar a igreja, você não tem o direito de dizer o que é essencial ou não.
eu vou continuar me reunindo. Aí ele vai lá e me prende. Não importa, Jesus ressuscitou. Se alguém coloca a arma na minha cabeça e me dá um tiro, não importa, irmãos, Jesus ressuscitou. Faz sentido? Faz sentido? Então, nesse momento eu quero que você baixe sua cabeça e nós iremos conduzir um exercício de confissão agora.